né? Por que a minha organização tem que investir em microlearning? Por que eu tenho que fazer esse movimento? É, sabe, eu tenho já uma certa idade, então já vivi muito mundo empresarial, vamos dizer, né? Muitas mudanças empresariais. E todas as vezes que tem novas coisas, novas tecnologias, entende, né? Tem esta pergunta atrelada àquela tecnologia, né? Eu me lembro, por exemplo, quando começaram a chegar os celulares, né? Sabe que no começo o celular era proibido na empresa? Era proibido, você não podia usar celular, entende? Porque distraía, entende? Porque as pessoas te levavam, entende? Achavam que você ficava ali no celular e não trabalhava, entende, né? Então ele te dizia, não use o celular quando você entra na empresa, entende, né? Tinha políticas para fazer isso, etc. Então você pode imaginar isso. Hoje você não consegue imaginar trabalhar sem o celular, né? Então, essa é a questão. Quando tem novas tendências, praticamente, não ficar ao lado destas novas tendências, não entendê-las, não incorporá-las, significa ficar fora do negócio, né? É isso praticamente. E o microlearning é uma tendência importante porque responde a uma exigência específica que nós temos hoje, né? O tempo e o espaço que nós vivemos hoje é totalmente diferente do tempo e espaço que nós vivíamos não 10 anos atrás, poucos meses atrás, você pode até dizer. A pandemia, por exemplo, causou foi um evento extremamente disruptivo nesse sentido, É um né? divisor de águas mesmo, a pandemia. Exatamente. Então, como se diz, aquilo que era uma realidade e que oferecia, a qual muitos ofereciam ainda muita resistência, a pandemia transformou em uma necessidade. Ou seja, muitas pessoas começaram a entender que não tinha como realizar, entende, certas intervenções à distância. Então, começaram a fazê-las, por exemplo, a entrar dentro do mundo digital. E quando entraram dentro do mundo digital, perceberam, opa, mas é possível, entende? Então eu consigo fazer isso, funciona. E aí voltaram atrás? Não, não voltaram atrás. Depois acabou a pandemia, entende? E não acabou praticamente os investimentos no digital, né? E o incremento, entende? Continua. É claro que o digital não substitui tudo, vai continuar existindo necessariamente os interventos presenciais por muitas coisas onde é necessária a comunicação entre as pessoas, mas por muitas outras, entende, é possível sim. Então, você consegue ampliá-lo. E o intervento digital, hoje, se você não faz nos tempos que você tem, que a pessoa tem à disposição, não consegue fazê-lo. Pensar que a pessoa dedique horas, entende, dentro de um aplicativo ou no computador para seguir um curso é algo que já empiricamente se demonstrou falimentar, né? Não tem como, você não consegue engajar as pessoas não têm o tempo necessário, suficiente para você fazer isso, para dedicar a fazer isso. Fora o fato que nós temos também, isso é uma realidade brasileira que precisa ser considerada, nós temos uma legislação também trabalhista, né? Que muitas vezes impede que as pessoas façam, acessem treinamento fora do horário de trabalho, né? Por tudo que pode comportar o fato de uma pessoa acessar treinamento fora do horário de trabalho e depois dizer, entende, que acessou e processar a empresa, entende, por causa disso. Então, nesse sentido, né? O que que acontece? Acontece que as empresas justamente, entende, elas têm para se precaver, entende, elas dizem, não, olha, eu te dou o treinamento, mas você tem que acessá-lo durante o horário de trabalho. Então, você já está durante o horário de trabalho, já o teu horário de trabalho hoje é vivido no home office, é dividido entre home office e o escritório, é híbrido, se reduziu muito, entende, né, a possibilidade que você tem de dedicar a treinamento. Como falamos antes, segundo esta pesquisa, 24 minutos por semana. Se você não faz isso, se você não vai abraçar esta nova realidade, vai ficar para fora. Então, é necessário as empresas repensarem, né, a maneira com a qual estão fazendo treinamento e pensar que o microlearning pode realmente ser uma ferramenta que pode ajudar, né, em muitos aspectos do treinamento, não em todos, mas em muitos aspectos do treinamento corporativo. E também quebrar, né, Pepe, aquela barreira de que treinamento corporativo é uma coisa chata, né? Porque
isso é uma tendência, né? Treinamento corporativo é uma coisa chata. Então, como você comentou, né, o maior desafio da área de treinamento ou treinar pessoas corporativamente falando é tentar eliminar a quantidade de barreiras que existe desde o conceito até o conteúdo chegar lá, né? Então, uma delas talvez seja diminuir a quantidade de conteúdos diários, né, em microconteúdos efetivos, que vão entregar a mesma coisa, mas de uma maneira muito mais lúdica, uma maneira muito mais versátil, amigável, né, diferentemente de um conteúdo mais robusto, com muito texto, enfim, né? O objetivo aqui é as empresas seguirem essa tendência, que é a tendência de como as pessoas consomem conteúdo hoje, né? Tem um aspecto importante que precisa entender, é que hoje vivemos numa sociedade imediatista, entende? Numa era imediatista, entende? As pessoas querem tudo já, né? Isso faz parte também no consumo que tem, entende, né? E dentro, se você vai ver dentro do Mercado Livre, por exemplo, entende, né? Um exemplo. Se você vai ver estatisticamente os produtos que são entregues, né? E no mesmo dia ou no dia seguinte, são muito mais vendidos os produtos que demoram uma semana para ser entregue. Ninguém quer esperar mais, para nada. Entende, né? Todo mundo quer as coisas já. E nesse sentido, esta tendência que, vamos dizer, talvez não seja saudável, entende? Mas é uma realidade, tem que ser considerada também no treinamento. Então, no treinamento eu preciso, se quero engajar esta pessoa, entende? Fazer de maneira tal que ele precisa de uma informação, eu dou a informação quando ele precisa e ele não tem que gastar, entende? Horas e horas para ele poder fazer. Então, se ele vai entrar num curso que vê que é longo, centenas de capítulos, entende? Vai demorar um número de horas, já se desengaja, entende, naquele curso. Se ele vê entrando em conteúdos pequenos que ele pode consumir naqueles 5, 10 minutos que ele tem à disposição, mesmo que sejam 100 conteúdos, mas cada um de 5, 10 minutos, entende? Ele se engaja muito mais, entende, né? Ele sabe que pode consumir aquilo com o tempo que ele tem à disposição e vai fazer, né? Eu vi que Ah, aqui tem uma pergunta sobre, como se diz, dica de desenvolvimento, entende, né? De microlearning. O que eu posso dizer brevemente, porque o tempo está curto, entende? É simplesmente dizer uma coisa. Tecnicamente é muito fácil produzir microlearning. Você pode produzir microlearning também visivamente, de maneira extremamente atrativa, divertidos, gamificados, etc. Mas se você não usar metodologias didáticas, ele não vai ser eficaz. Então, se não vai ser eficaz, não vai ser útil. Se não vai ser útil, não é microlearning. Então, nesse sentido, é importante seguir o mínimo de metodologia didática, eles entendem que são úteis para você realmente saber como expor o conceito e como fixá-lo. Então, isso é importante. Não desista da metodologia didática, porque sem isso você não vai conseguir alcançar o teu objetivo. perfeito. Pessoal, então, legal, né? Obrigado para as pessoas que ficaram, né? Foi muito legal a gente poder conversar um pouquinho com vocês. Novamente, estamos à disposição, tanto eu quanto o Pepe, caso vocês queiram aprofundar um pouco mais sobre o tema, entender um pouco mais sobre como a gente pode ajudar, não só com relação à solução, mas com relação à metodologia, insights, né? O que os clientes da Enable vêm fazendo com relação a microlearning, né? Como o Pepe comentou, o spoiler foi dado, né? Viremos aí nos próximos dias, meses, com alguns webinars relacionados ao tema, relacionados a tendências, né? Mas com clientes na mesa, isso vai ser bem legal. E a gente conta com a participação de vocês aí. Novamente, obrigado aí pela participação de todos e um grande abraço, boa terça, bom resto de semana a todos. Tchau, tchau.